Olá, meu nome é Eliana Pessoa e eu estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos. E hoje o programa vai trazer a deusa Ártemis para a gente trabalhar o tema individualidade, tá bom? Antes da gente falar da nossa deusa de hoje, eu quero deixar claro para você aí que está ouvindo que esse programa tem a finalidade de trazer as informações verdadeiras para você, para que você se conecte aí com a sua sabedoria interior, com a sua força, né, com o seu poder. E quando a gente fala de força aqui, a gente não está falando da força de carregar, né, de suportar o peso, de vamos empurrar essa mesa para lá, então precisamos da nossa força para afastar esse objeto, né? Vamos fazer academia e levantar peso para ficar musculosa. Não é isso que a gente está se referindo, pois é assim que a gente entende força. Não, estou falando dessa sabedoria, desse poder que você carrega dentro de você e que você às vezes nem imagina o quanto ele é tão poderoso, o quanto é tão forte, né? Quanto isso é tão forte e presente dentro de você e você não sabe usar isso ao seu favor. Então o objetivo é que a gente possa te ajudar a acessar já essas informações, acessar essa força que existe aí através dessas informações que a gente vai trazendo aqui para você, porque como eu já disse, eu não trabalho aqui sozinha, né? Eu tô sempre sendo intuída, sempre acompanhada, né, de energias aqui da espiritualidade que me conectam com a minha força, para que eu possa trazer essas informações para você, tá bom? Então, antes da gente ir lá para Deus, eu quero falar para você sobre o banho, né? Trazer a dica do banho dessa semana. Lembrando que você vai tomar um banho de sal grosso antes, amornar sua água, fazer aquela limpeza de sal grosso, sempre com presença, pedindo com firmeza para fazer essa limpeza necessária, tá? Para tirar de você esse peso, tirar de você as influências negativas, os pensamentos negativos, que eles desçam ali pelo ralo abaixo. Após o banho de sal grosso, em sequência você entra com o banho de louro. Separa lá 7 folhas de louro, dá aquela mornada na água e toma o seu banho de ervas, tá bom? Pedindo também força, pedindo aquela energia para sua semana e principalmente ajuda aí para que você trabalhe esse tema em você, para que você resgate aí a sua individualidade, que você vai estar entendendo aqui ao longo da apresentação da deusa de hoje, tá bom? Então, lembrando que esse programa vai ao ar toda segunda-feira. E aqui embaixo eu deixo sempre o meu contato para que você faça a sua agenda, o seu agendamento, faça a sua leitura oracular, né? Através aqui do baralho cigano, do tarô de White, para que você tenha aí as informações ao seu respeito, informações mais precisas, mais conectadas aí com a sua energia, tá bom? Então, tá aqui. Entre em contato comigo que vai ser um prazer te atender, tá? Então vamos lá para a deusa de hoje. A nossa deusa de hoje é a deusa Ártemis. Como eu vim falando, a gente vai trabalhar a nossa individualidade. Vamos entender o porquê é tão necessário que a gente tenha esse resgate da nossa individualidade. Vamos entender por que isso pode nos ajudar tanto a nos conectar com a nossa essência, tá? Então, quem é Ártemis? É uma deusa grega, filha de Zeus e a irmã gêmea do deus Apolo, tá? Conhecida aí como a deusa caçadora e protetora dos animais, a deusa parteira, né, e protetora das crianças, tá? Quando Ártemis era pequena, seu pai Zeus quis lhe presentear, perguntou a ela: o que você quer, minha filha? E ela logo lhe disse: eu quero correr livre e selvagem pela floresta entre os animais e nunca, mais nunca me casar. Nesse momento, né, do que ela deseja não se casar, representa esse aspecto mais selvagem e virgem, né, da mulher, tá bom? Vamos ver qual é a relação disso na leitura oracular, tá? Mais pra frente.
A deusa Ártemis, na verdade, é uma deusa que é muito conhecida pela sua compaixão perante os animais, as pessoas que respeitam os animais, as próprias mulheres e as crianças, né? Mas é uma deusa extremamente vingativa e punitiva se isso não acontece, tá? Então, ela é uma deusa extremamente respeitada e muito venerada, né, na mitologia grega, tá bom? Aqui, na imagem dela, fica claro, né, o simbolismo da deusa caçadora através aqui do arco e flecha, né? E aqui rodeada também dos animais selvagens, né? O seu corpo representando aí a nudez, uma parte, né, da nudez dos animais, representando essa mulher selvagem também que a deusa Ártemis nos traz, nos mostra o quanto ela existe dentro de nós e o quanto isso também é importante para nós, tá? Compreender e integrar, tá? Dentro da nossa personalidade, dentro da nossa jornada aqui na caminhada da nossa vida, ok? Então vamos lá para aquele momento que a gente traz as cartas aqui. É importante que enquanto eu vou retirando as cartas, você vá se conectando com a deusa Ártemis, vai pedindo para ela ajuda para que você compreenda se você está conseguindo ter tempo de individualidade, se você não está, para você compreender e conseguir enxergar, né, o que está acontecendo, que você não consegue se permitir a ter esse tempo de individualidade para você. Então vai pedindo para que ela realmente vá tirando esses véus, para que você possa ver a coisa como ela é, né, nua e crua, para que você possa entender como acessar a sua individualidade. Então, se você está em excesso, se você está na falta, se você não está conseguindo ter, às vezes acha que está, mas não está fazendo de uma forma que é mais adequada para você. Então, vá pedindo para que você realmente tenha uma compreensão melhor de como é que você está em relação a esse tema que vai ser abordado aqui hoje, tá? É muito importante que você se disponha para isso. Então, se coloque aí à disposição para que você possa se conectar com essas informações de uma forma tranquila e verdadeira, ok? Então, enquanto você vai fazendo a sua conexão, eu já vou pegando as cartas aqui que vão nos auxiliar aqui, nos orientar através dos oráculos, qual é a forma melhor aí da gente agir, de o que a gente precisa realmente fazer para poder resgatar a nossa individualidade. Então eu vou pegar duas cartas que vão trabalhar essa pergunta específica e pegar mais duas cartas para a gente observar e entender quais são os ganhos que a gente pode ter ao conseguir resgatar aí a nossa individualidade, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver quais são as orientações para a gente poder resgatar a nossa individualidade. Então eu vou pegar aqui uma carta do Arcano Maior do Tarô. Vou pegar um baralho cigano. Tá. E vou pegar aqui os ganhos, tá? Duas cartas que vão nos orientar quais são os ganhos que podemos ter ao conseguirmos resgatar a nossa individualidade, ok? Vamos ver. E mais uma do baralho cigano. Bem, gente, aqui é muito importante explicar para você que essa abrição de boca aqui, esse bocejo que eu costumo ter, principalmente nesse momento que eu começo a me conectar com as cartas, não é a preguiça, não é porque eu tô cansada e muito menos desinteressada em estar aqui gravando vídeo para você, tá? Eu quero esclarecer isso porque ao a gente tá abrindo a boca aqui, conforme eu vou me conectando com essas cartas, eu tô trocando energia. Então é um momento que essas energias da espiritualidade, elas estão mais próximas de mim, estão me intuindo mais, principalmente a pegar as cartas adequadas para poder trazer essas informações. Então é muito comum que nesse momento e alguns outros momentos eu tenha essa abertura de boca,
porque eu realmente estou trocando a energia, tá? Então, a partir de agora, toda vez que você me vê abrindo boca aqui, você já sabe o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver quais são as cartas. A gente tem aqui a estrela e o sol. Opa, peraí. A gente tem a estrela do arcano maior e o sol. São duas cartas indicativas aqui do que a gente precisa fazer, né, para resgatar a nossa individualidade, ok? E temos aqui a roda da fortuna e temos a cruz, tá, do baralho cigano, que são os ganhos que teremos ao conseguir resgatar a nossa individualidade, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar a entender o que essas cartas querem nos dizer, né? A estrela, ela tá muito relacionada aqui, principalmente com a mulher. Olha só, a gente apresentou Ártemis, né? Falamos desse lado selvagem da Ártemis, da caçadora, e da mulher também que tem a compaixão, né? Mas que também preserva esse lado da mulher, da natureza, que os animais fazem parte da natureza, dessa natureza que a gente está falando, selvagem, né? E o que é essa nudez, a representação dessa nudez? É a representação de quem você é de verdade, né? Então, quem eu sou, o que eu quero ser, né? Isso ser claro para você. E essa questão da água está muito ligada à questão do emocional, né? Essa questão de como você fica imersa, né? Dentro desse equilíbrio, dentro desse, não só imersa, né? Você consegue navegar, né? Então você transita muito bem, né? Nas relações, você trabalha muito bem o equilíbrio das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas sensações. As sensações são as representações do corpo, né? São as manifestações corporais. Então, a estrela vem representar a mulher nesse equilíbrio, nesse equilíbrio com as relações, principalmente consigo mesma, né? Compreendendo as suas emoções, compreendendo as necessidades do seu corpo, compreendendo, inclusive, qual é o limite, né, que você, até onde você consegue suportar a doação para o outro, até quanto tempo você consegue estar nessa dedicação para o outro, né, para você poder voltar para esse olhar para si mesmo. Então, o que tudo isso está querendo dizer? Isso tudo está querendo dizer que nós mulheres, a gente precisa ter, por mais que a gente conviva com filhos, companheiros, né, seja esposa, marido, possa ter uma vida profissional, a vida familiar e a vida social, a gente tem o costume muito de acabar se doando muito para o outro, né? Então a gente acaba aprendendo a agradar muito o outro, a atender as necessidades do outro, e a gente sempre deixa a nossa por último, a gente sempre está em segundo plano. E isso quando estamos nesse outro lugar, isso quando atendemos a nossa necessidade em segundo plano, né? Porque às vezes até isso não é prioritário, né? E isso é muito comum dentro da vida que vivemos, né? De dar conta de tudo. Então, de dar conta da casa, do filho, da profissão, da família, né? De cuidar do outro, porque fomos ensinadas a cuidar do outro dessa forma e menos a cuidar de nós mesmos. E eu tô aqui para te dizer que tudo bem, isso faz parte, né? A própria maternidade, principalmente nesse primeiro ano do filho, faz com que a gente acabe se doando muito para o outro, né? E às vezes o único momento de individualidade que você tem é às vezes uma pequena hora de sono quando o seu bebê consegue dormir, isso se você consegue ter. Então é um momento às vezes de total doação, né? Total dedicação, mas que a gente sabe que é passageiro, que não vai ser assim para sempre, que o ideal é que você, ao se doar para o outro, você sabe que em algum momento você precisa retornar para si mesma. Então a gente acaba vivendo muitas polaridades, né?
ou a gente vive só para o outro, se dedicando só para o outro, atendendo às necessidades de todas, e quando a gente se vê sozinha, quando a gente se vê com tempo para nós, a gente se sente até perdido e muitas vezes não sabe nem o que fazer. Parece que está faltando alguma coisa, fica angustiada e não consegue ficar consigo mesmo, né? Então você não é uma melhor companhia para você. Você nem sabe ser sua companheira, porque você só aprendeu a ser para o outro, né? Então isso é uma polaridade. A outra polaridade não é que eu tô querendo te dizer também que você tem que largar tudo, abandonar tudo e viver lá numa cabana no alto de uma floresta sozinha, né, sem conexão total com as pessoas, sem nenhum tipo de relacionamento com ninguém, né? Ser uma eremita, então. Não, isso são polaridades, são extremos. Então a gente vive num mundo, num sistema que não dá para você nem ser a eremita, mas também não dá para você ser só a que atende às necessidades do outro. Então você pode, a gente está aqui para te orientar e te ensinar que você pode praticar um caminho do meio, tá? E que para você é extremamente importante você praticar essa relação com você, para que nesses momentos que você consiga ter esse tempo para se doar, que a princípio vai ter que vir do seu esforço, da sua dedicação, você vai ter que cavar esse tempinho para você. Então não vai ser algo tão natural a princípio, principalmente para quem não sabe fazer isso, né? Mas para que você entenda que existe sim nessa relação muita potência, existe nesse tipo de relação com você essa descoberta e essa redescoberta, na verdade, né? Dessa força que eu mencionei lá no começo do vídeo. Porque aí sim você começa a perceber coisas que você nunca nem se permitiu a descobrir, justamente por ter aprendido tanto a se doar pelo outro, tanto para o outro, né? E menos para si mesma. Então, ao você se dedicar a pequenos momentos e entendendo como você pode fazer isso da maneira adequada e correta para você, ou seja, o que é melhor para você, porque não significa que se eu uso os meus tempos para mim mesma, né? Uso meu momento de individualidade de uma maneira, ou seja, meditando, vai ser também bom para você. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você precisa aprender a ficar bem com você sozinha. E que individualidade não quer dizer solidão. Individualidade quer dizer liberdade, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar confundindo. Porque nesse momento que você não consegue ficar bem na sua própria companhia, você acha que você está vivendo a solidão. Mas isso não é solidão, na verdade você está entrando em contato com o abandono que você proporcionou para você, entendeu? O abandono que você proporcionou para você ao se dedicar somente para o outro e nunca para si mesmo. Então é isso que você está sentindo e você não sabe, você nem sabe o que fazer, entende? É que nem você se deparar com uma bicicleta pela primeira vez que você nunca nem subiu e nunca andou. Então pode ser que você fique com medo, pode ser que você fique assustada, pode ser que você, das primeiras pedaladas, você já ganhe confiança, pode ser que você tenha que tomar alguns tombos, vai ter alguns raladinhos para você ganhar confiança e seguir firme adiante. É a mesma coisa, né? Assim como todas nós não nascemos aprendendo já a andar, sabendo andar. A gente teve que aprender a andar. Então é natural que a criança, o bebezinho, conforme ele vai crescendo, ele começa primeiro, quando ele vai começando a aprender a andar, ele primeiro precisa se apoiar, ele precisa ter uma base de apoio, ele precisa estar perto de algo para poder sentir mais firmeza e conseguir dar os seus primeiros passos. Isso quer dizer que ele vai cair sim, que ele vai tomar alguns tombos, que ele vai precisar levantar, vai precisar engatinhar, para depois ele conseguir dar mais passos com firmeza. Assim aconteceu com todos nós e é assim que a gente também vai aprendendo a resgatar nossa individualidade nessa relação conosco.
Então, se hoje você está se identificando aí, que você é uma dessas mulheres que quando se vê sozinha você nem sabe o que fazer, você se sente perdida, ou você tem que arranjar alguma forma de se ocupar, né? Então você acha que você tem que ver um filme, que você tem que ficar no telefone com alguém, tem que ficar vendo as redes sociais, ou que você tem que ir, sei lá, para um barzinho ou para casa de uma amiga. Você não consegue suportar ficar naquele silêncio, naquela relação com você, então é sinal de que realmente você nem sabe o que é preservar a sua individualidade. Então tá na hora de pelo menos você se permitir a começar. E como é que você vai fazer isso? Você vai começar a fazer o que é possível dentro da sua rotina. Dentro da sua rotina, dentro da vida que você leva, você vai ter que cavar, nem que seja 5 minutos do seu dia, para poder ficar com você, nesse silêncio com você, para se ouvir, para ouvir o seu corpo, para perceber como o seu corpo tá, ele tá tenso, como é que tá meu corpo, o que eu tô sentindo, né? Quando eu respiro profundamente, meu coração tá batendo forte, tá mais acelerado, né? Eu fico incomodada, começa a me dar coceira no corpo, me dá faniquito, que parece que eu não consigo ficar quieta sentada na cadeira ou deitada, né? A minha mente dispara, me bombardeia de informações, eu começo a pensar no vizinho, no filho que está na escola, eu penso em todo mundo menos em mim mesma. Sim, então pode ser que esse começo vai ser mais difícil para você, mas se você não tentar esses 5 minutos, pelo menos, de estar com você, você não vai conseguir chegar a 10, a 15, a 20, a 1 hora, a um dia, e muito menos a chegar num resultado maior, que é se oferecer esse momento para você, que é se descobrir e estar em conexão, ou seja, íntegra com você. Por isso que quando eu apresentei Ártemis, eu falei para você daquele aspecto dela, da virgem, que muitas pessoas chamam a virgem da donzela, né, dentro das histórias da mitologia, representa a mulher íntegra, né? A mulher íntegra no sentido da totalidade, a mulher que integra o seu lado sombrio, que entrega a sua força, que opta por ter a sua própria autonomia, entende? Que opta em preservar o seu corpo, tá? É dentro de uma simbologia no sentido de eu quero ser livre, que opta em ser livre e não se doar para o outro, entende? Só viver para o outro. A integridade, a Virgem tem essa simbologia da integridade do lado selvagem que todas nós temos, que muitas pessoas entendem, muitas de nós mulheres entendemos esse lado selvagem nosso como algo ruim, como algo sombrio, né? Mas que não, que ele é essencial e que muitas de nós reconhecemos esse lado, infelizmente, só na maternidade, e algumas de nós nem percebemos isso, que é nessa hora que a gente vira a loba, a protetora do nosso filho, entende? Esse é o lado selvagem da mulher, né? Mas que infelizmente muitas de nós só reconhecemos na maternidade, e isso não faz parte de você só na maternidade, entende? E que não tem que estar com você o tempo todo, que não dá para você viver só com esse aspecto selvagem também, porque não dá para você ser só protetora do seu filho a vida inteira, porque você, além de ser mãe, você é mulher, você também é filha, provavelmente, você é irmã, você pode ser uma profissional, você é amiga, entende? Você é neta, você também pode ser esposa, você pode ser companheira de alguém, enfim, né? Você tem outras funções que precisam ser atendidas e que não dá para você viver só exclusivamente uma função de doação. Então vamos entender que dentro desse momento que vivemos nesse sistema, não vamos ficar se chibatando e ficar achando que nos punindo, nos culpando, quando a gente está se doando para o outro, né? Se doando para um filho, se doando para um projeto profissional, se doando para a sua família, para vocês de repente
construírem algo juntos, né? Então nesse momento estamos juntos nos doando para economizar, para a gente mudar de casa, para a gente mudar de país, não sei, isso é uma doação, isso é uma atenção que vai exigir mais do esforço de todos, ou do seu esforço, entende? Mas que você sabe que isso é passageiro, que você precisa em algum momento voltar. E que mesmo dentro desse momento de doação, se você consegue preservar alguns momentos para você de individualidade, ou seja, de você estar com você mesma, sozinha, isso é extremamente essencial e primordial para a sua natureza, para você resgatar a autonomia de quem você é e de quem você quer ser, aonde você quer chegar, entende? Então é muito importante que você saiba dizer quem eu sou, o que eu quero ser, onde eu quero chegar, né? O que eu quero fazer. Então isso é a liberdade, né? Quando você consegue responder essas perguntas, entende? Sobre você. Quando você tá lá com você mesma naquela relação e você é capaz de acolher a sua angústia, você é capaz de acolher a sua raiva, você é capaz de acolher o seu silêncio. A relação com você mesma não é só ficar ali, só se sentindo bem, mas é saber suportar e acolher todas essas outras sensações que você sente, que você não sabe nomear, as ruins, as que te causam dúvida, é tudo isso. Então uma mulher que é capaz de se respeitar, de atender suas próprias necessidades e que consegue ser uma boa companheira na relação consigo mesma, é uma mulher que se realiza, é uma mulher que sabe onde quer chegar, que se reconhece na sua trajetória, que conhece os limites do seu corpo, que conhece até onde ela pode ir, até o que ela pode doar para o outro. E aí quais são os ganhos dessa relação consigo mesma, né? Quando você consegue respeitar e atender esses pequenos momentos. Os ganhos é você começar a ter essa afluência, né? Esse movimento de reconhecimento, né? Então eu já sei que quando eu começo a me doar muito pro meu filho, que eu fico só atendendo as necessidades dele, eu sei que isso vai estourar uma hora em mim. Então eu sei que eu vou me irritar, que eu vou explodir, que o meu corpo vai reagir a isso. Então pode ser que eu fique doente, pode ser que eu exploda de alguma forma, né? Eu sei que em algum momento isso vai estourar. Então, como eu já sei que o meu corpo, já consigo fazer essa leitura, que o meu corpo está me orientando, me dizendo que, está na hora de você se preservar, ter mais momento de individualidade, ou seja, recarregar sua bateria, se regenerar, se acolher, se ouvir, né? Dar para o seu corpo o que ele precisa, né? Seja acolhimento, seja um relaxamento, seja às vezes até uma chamada de atenção, porque às vezes a gente também tem que fazer esse papel com a gente, mas não no sentido da gente se punir, da gente se colocar mais para baixo, tá? Mas no sentido da gente pegar e se levantar, sabe? Da gente pegar e falar, pera lá, vamos lá, né, Liana? Você tá dando atenção demais aí e tá esquecendo de se olhar. Tá esquecendo de se atender. É nesse sentido, sabe? De você já sacar, de você perceber. Você já reconhece os seus limites, entende? Então, talvez é aquele momento que você tem que sair um pouquinho de cena. Que você vai ter que precisar acionar aí a rede de apoio. Falar com o seu marido, com o seu companheiro, né, de repente conseguir um dia de folga, ou dentro daquela sua grade, daquela sua rotina, você conseguir arranjar um tempo para você ficar em paz com você. E tem aquele momento que talvez você vai ter que deitar no chão da sua sala, respirar profundamente, ouvir uma música relaxante, acender um incenso, acender umas velhinhas e ficar ali com você, se ouvindo, se curtindo, né? De repente é uma caminhada que você vai fazer. Eu não sei, você sabe melhor o que vai te agradar,
o que vai te preencher, o que vai fazer você se reconectar e descobrir como é que é essa relação com você. Então, qual é a relação que você precisa ter para você ser mais parceira de si mesmo? Para você conseguir se suportar quando você ficar sozinha com você e não ficar se sentindo perdida ou querer fugir de si mesma, né? Porque aquilo é insuportável para você, entendeu? E ao você conseguir trazer essa fluência para sua vida, você vai querer mais esses momentos. Você vai ter a necessidade de ter mais esses momentos, porque você já vai ter a certeza que eles são bons para você, que essa relação com você mesmo ela é essencial e primordial, porque é ali que você se recarrega, é ali que você fica bem para quando você voltar para sua família, para o seu trabalho, para as outras relações que você tem, você volta bem, volta mais íntegra, você volta com uma energia elevada, você consegue se posicionar mais, você consegue até agir diferente do que você agia, entende? Para poder ajudar os outros também a ser diferentes e não serem dependentes de você. Isso é uma forma de você também, quando você aprende a respeitar a sua individualidade, você também automaticamente está ensinando os outros a fazerem o mesmo por eles, entende? E aí, aquele sofrimento, aquele peso, aquela sensação de insuportável, de ficar carregando o peso dos outros, de ficar atendendo os outros, agradar os outros excessivamente, ela some, ela se dissipa, porque você não tem mais essa necessidade, porque você já sabe o que é que você precisa fazer, você já sabe qual é o momento de você sair de cena das doações que você faz, que são passageiras e que precisam ser passageiras nessa vida que levamos, para você se atender, para você se conectar com você, se dar prazer, se respeitar, seja o que for, independente do que você está sentindo, seja bom ou ruim, mas você é capaz de suportar, você é capaz de lidar com tudo aquilo que vem para você. Você é capaz de se acolher, você é capaz de se levantar. Você é a própria bateria. Você é o seu próprio carregador de bateria. Entende? Quando você faz esse momento, você está colocando o combustível que você precisa. O que é esse combustível? É sua força, é o seu poder, porque você acessa isso e isso vai se elevando. E aí você volta depois, quando você sai desse momento de individualidade, você volta para as suas relações mais inteira, mais disponível, mais forte, entende? E é isso que é possível ser feito nessas relações que vivemos, tá? É isso que é necessário e é isso que é resgatar a sua individualidade, tá? Então comece, se para você hoje isso não tá na sua agenda, isso não tá como prioridade, se você não consegue ver dentro da sua vida essa possibilidade, né, ou que você se identificou, que você realmente não preserva a sua individualidade, então está na hora de você começar a resgatar. Então comece com o mínimo, mas comece, porque é possível. É você que vai ter que provar para você mesma o quanto isso é possível, tá bom? Então vai aos pouquinhos, comece com 5 minutos e vai aumentando até que isso seja natural para você, até que isso seja necessário para você. Você vai querer mais, você vai pedir mais, entende? Mas você tem que começar até você pegar o jeito. Lembra da bicicleta, da criança que aprende a andar? Até você pegar o jeito. Você pegando o jeito, você deslancha, você segue firme e você não vai mais abandonar esse compromisso com você, porque você sabe o quanto ele te ajuda, o quanto ele te eleva, o quanto ele é importante para você, tá? A mulher que quer resgatar a sua essência, que tem um desejo de, sabe, ser forte, de ser plena, não tem como chegar nesse desejo, nessa plenitude, sem resgatar a sua individualidade. Então comece, tá bom? Espero que essas informações tenham te conectado aí, que você tenha conseguido sentir, né, isso em você, assimilar. Se veio ideias, se veio intuições, registra isso para você e vai lá
colocar isso na prática para ver o resultado disso depois. E não esquece de dividir isso comigo, compartilha comigo, traz suas mensagens, porque é muito importante eu saber se você está conseguindo colocar isso em prática e trazer os resultados também para a gente poder comemorar juntas, tá bom? Então te espero no próximo programa, toda segunda-feira aqui no canal do YouTube. Um beijo, tchau!